Podcast do Governo. São Paulo são todos. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Governo do Estado de São Paulo. Hoje com um tema bastante importante para falar dessa operação que é São Paulo Sem Fogo. Uma operação que já se arrasta há alguns anos e vem trazendo ótimos resultados. E como essa campanha ela tem 3 fases, a primeira é a fase verde, começa lá no ano passado, no finalzinho do ano passado, se estende até o começo desse ano. Depois a fase amarela, de maio a abril, começa o período de estiagem e agora estamos na fase vermelha, que é a fase mais crítica, muita estiagem, mais risco de incêndio. Então, para fazer já um balanço de tudo que vem acontecendo esse ano, recebemos aqui a presença ilustre do nosso tenente, o Maxwell de Souza, que ele é o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Lembrando que não é só a Defesa Civil que está nesse esquema, é multidepartamental e multissocial, né? Olá a todos, prazer falar com todos vocês. Sim, uma Operação São Paulo Sem Fogo já na sua segunda edição, um sucesso. Operação que tem ajudado a reduzir, a combater os incêndios no estado de São Paulo e, como você disse, multissecretarial. Nós temos o trabalho da Defesa Civil, da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Secretaria de Segurança, trabalho de várias mãos, claro, com o objetivo de combater os incêndios e proteger a nossa fauna e a flora aqui do estado de São Paulo. Esse ano como é que está a campanha, tenente? Olha, nós começamos com a fase verde lá o ano passado, trabalhando legislação, trabalhando a questão regulatória, avançamos para a fase amarela, onde percorremos quase 8 mil quilômetros no estado de São Paulo. A Defesa Civil possui um departamento de treinamentos. Nós rodamos 8 mil quilômetros levando treinamento para os agentes municipais. Foram 15 rodadas de treinamento e esse ano com uma inovação. Nós trouxemos médicos veterinários, porque nós tivemos um incêndio em 2021, acho que todo mundo se recorda, destruiu o Parque do Juqueri aqui em Franco da Rocha. 60% de mata nativa foi destruída por um balão. Uma prática criminosa, um balão caiu ali no parque e queimou o parque. E o que nós vimos ali é que os animais, muitos animais correram para Mariporã, para Franco da Rocha, animais silvestres. E os nossos agentes não sabiam muito bem como lidar com isso. Fazer o resgate, o tratamento. Como capturar esses animais, eles oferecem perigo para o agente, para onde levá-los. Então este ano nós dialogamos com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e conseguimos neste ano introduzir esse treinamento. Então esse treinamento leva capacitação, leva equipamento para esses agentes. Depois entramos na fase vermelha a partir do dia 1 de junho e estamos já na fase vermelha. Este ano um ano desafiador, o clima está muito desafiador, tempo seco. Tivemos o mês de junho que foi o mês mais seco dos últimos 63 anos no estado de São Paulo. Na capital não caiu uma gota de chuva. A umidade do ar ficou na faixa dos 20%. A Organização Mundial da Saúde recomenda 60% de umidade do ar para que o organismo esteja em equilíbrio. Teve dias aqui na capital que chegou a menos de 20%. Inclusive ontem, Ribeirão Preto bateu 12%. Isso para o senhor ter uma ideia, isso é clima do deserto. Então realmente muito desafiador, as queimadas estão acontecendo, mas o trabalho é intenso. Treinamento de brigadas, né, nessa época, né? Formamos brigadistas no estado. As equipes de defesa civil municipais estão mais preparadas. Eles reclamavam pra gente, a gente rodava os municípios e eles falavam o seguinte: olha, vocês dão treinamento, dão capacitação, mas falta equipamento. Sim. Município pequeno, pega Borá, 900 habitantes. A prefeitura não tem orçamento ali para ter uma viatura. E também não tem unidade de combate de incêndio dos bombeiros. Não tem bombeiro ali presente. O que a gente percebeu? O que o Estado percebeu? A gente precisa entrar com investimento, precisa entrar com equipamento. O ano passado, o primeiro ano da gestão, foram 150 viaturas entregues. Todas elas com kit de combate a incêndio no capô da viatura, na parte de trás, no porta-mala. Nós entregamos EPI para esses agentes também, para que eles possam ir combater com segurança. Então agora eles estão treinados, preparados e equipados. Com isso a gente tem conseguido combater o foco de incêndio no começo. Agora, tenente, tem quesitos, né, que não é só o Estado que tem que intervir, é a sociedade que tem que ter consciência, talvez até melhorar a legislação, apertar mais a legislação. Vamos falar especificamente o caso dos balões, por exemplo, né? Tivemos um caso agora bizarro, essa semana passada, né, esse mês aqui, um balão que arrastou uma moto, tombou um carro e deixou a moto lá no fio de alta tensão. Isso já é um abuso, né? Você falou da legislação, a gente enxerga
a lei, por exemplo, a lei ambiental que combate a prática, né? Fabricação, armazenamento, transporte de balões. A pena são de 1 a 3 anos de detenção e multa. Talvez haver necessidade de uma discussão legislativa, né? Da gente conversar, dialogar com o parlamento para dar uma agravada nessa penalização, porque de fato é uma pena talvez um pouco branda que não intimida esses indivíduos que se juntam, são grandes grupos organizados, que alugam galpões, que passam meses preparando esses balões, mas que têm enfrentado a fiscalização da polícia. Só esse ano, na verdade, no dia 12 deste mês, a Polícia Ambiental fez uma operação que apreendeu 35 balões e fechou 12 fábricas. Então, um trabalho pesado que nós temos feito. E está criminalizando quem estava criminalizando. Só que uma pena talvez um pouco branda, né? Sim. Precisaria, talvez, apenar esses indivíduos com uma pena um pouco mais severa. Com certeza. E já em termos de multa, o governo de São Paulo aplicou R$1 milhão em multa. Esse ano. Foram 44 autos de infração aplicados para esses baloeiros. Então, um trabalho de fiscalização, de combate, mas precisa do apoio da população. A população tem que denunciar, tem que nos ajudar, tem que observar onde esses indivíduos estão. Então, quem está nos acompanhando aí, que está assistindo esse podcast, por favor, se você mora ao lado de uma fábrica clandestina, ligue para o 190, para a Polícia Militar, ligue para o Disque Denúncia 181, ligação é sigilosa, não precisa se identificar. Perfeito. Fale para nós mandarmos uma equipe. Agora, se a pessoa está andando de carro, andando pelo trânsito de São Paulo e se depara com um balão no céu, o que ela faz? Ela liga também. Liga para a Defesa Civil pelo número 199. Uma posição mais ou menos. Porque a gente vai atrás. A gente vai atrás desse balão e antes que ele caia e faça um estrago, a gente já consegue interceptá-lo. O senhor falou desse balão que caiu na Aricanduva, aqui na Zona Leste, ele quase destruiu o estádio do Corinthians. Ia ser um estrago para um patrimônio da cidade de São Paulo. Esse balão ele tinha 75 metros, ele tinha cordas... Vale a quantos? 20 andares? Aproximadamente aí quase 20 andares aproximadamente. Cada andar tem uns 3... dá mais ou menos uns 12 metros, 12 andares aproximadamente. E ele tinha cordas, tiras, cabos de aço, presos. Por quê? Porque eles carregam aquelas cangalhas. São fogos de artifício. Que aumenta o risco de incêndio. O que é um balão? Balão é uma fogueira ambulante. Já parou pra pensar nisso? Sim. É uma fogueira ambulante. Eu faço uma fogueira, jogo ela no ar e aonde ela cai, caiu. Só que ela cai em cima de aeroporto, cai em cima de avião, em cima de prédio, cai em cima de comunidade. A maioria das comunidades com casas de madeira. Cai em cima de floresta, como caiu no Juqueri. Então é uma fogueira ambulante. Aqui no Jaraguá, esse ano aqui, já teve incêndio. No Jaraguá, um incêndio. E aí o que aconteceu nesse balão especificamente? A cangalha, que é a estrutura, se soltou e as tiras de aço, os cabos de aço ficaram pendurados. Quando chegou ali na Aricanduva, elas arrastaram na rua, enroscaram em um carro. Olha a força do balão. Elas arrastaram o carro, tombaram o carro, depois escaparam, enroscaram na moto do rapaz, menino entregador, né? Usava a moto para ganhar seu ganha-pão ali para levar o sustento para dentro de casa. Enroscou na moto, içou a moto e jogou a moto em cima da rede elétrica. 400 mil pessoas sem energia elétrica ali no bairro de Aricanduva por uma prática criminosa de baderneiros que acham que isso é arte, que isso é lazer. Entendeu? Nós estamos falando de preservação, não é questão de meio ambiente, não é só do patrimônio, mas são vidas que estão em jogo aí. Quantas pessoas vamos falar claramente, podem morrer por causa do incêndio criminoso desse, né, Tenente? Wagner, acho que todo mundo conhece ali a região do ABC. Nós temos um dos maiores polos petroquímicos do estado de São Paulo. Eu moro lá perto, a grande preocupação. Você conhece ali. Uma vez nós perguntamos para o pessoal do polo se aquele polo viesse a ter um problema estrutural, qual seria a mancha, o raio de estrago? 35 quilômetros de raio. Praticamente não sobra nada. Por causa dos dutos que passam por Exato. E eles possuem uma equipe pronta nesse período do ano só para fiscalizar e monitorar balão. Eles interceptaram em 10 anos mais de 120 balões no céu do ABC. Estamos falando só de uma região. Eles usavam muito helicóptero também, das empresas. Agora, veja para o ecossistema econômico. Eu estou falando de dinheiro, não estou falando de investimento. Olha quanto que tem que investir, parar uma produção, parar uma equipe que está disposta para produção, para produzir, para progresso. Exato. Por causa de para evitar um irresponsabilidade. Acidente. Exatamente, porque vidas podem ser ceifadas ali naquela região. Né? Então estamos falando do sistema de aviação, isso atrapalha todo o sistema de aviação civil. Helicópteros, a maior rede de helicópteros da América Latina está em São Paulo, a maior malha viária está em São Paulo. Então impacta todo um ecossistema essa conduta irresponsável. Pois é.
Tenente, vamos abordar também um outro tema, né? Depois eu quero que o senhor fale sobre conscientização. Como que a gente vai trabalhar a cabeça das pessoas? Eu sou do tempo do lápis com menino não solte balões lá na escola. Campanhas na escola também vão funcionar. Mas vamos falar sobre a questão a bituca de cigarro na beira da estrada, aquele incêndio que pega no acostamento e é perigoso para o trânsito, mas não é só isso, né? Já teve muito acidente com vítimas fatais por causa de fogo nas estradas, né? A Operação São Paulo Sem Fogo, um dos braços da Operação São Paulo Sem Fogo é a conscientização. É justamente chegar na população, levar essa informação para que a população se conscientize sobre os riscos das queimadas. Nós temos um estudo aqui do governo paulista que aponta que 90% das queimadas de 2023 foram causadas pela ação humana. Ou seja, alguém foi lá e ateou fogo em alguma coisa. Não foi uma queima espontânea, porque fica aquilo, né? Ah, tá muito calor, o fogo começou sozinho. O pessoal gosta de queimar lixo, tenente. Exato. Tem essa do fogo começar sozinho. Alguém foi lá e tacou fogo em alguma coisa. Então, essa bituca de cigarro é uma das formas irresponsáveis de se incendiar uma floresta. Às vezes a pessoa faz, nem pensa, né, no ar, tá ali dentro do carro, joga para fora, cometeu uma infração de trânsito, viu? Fica aí o recado para quem tá acompanhando, a infração de trânsito. A polícia rodoviária e hoje tem muita câmera na estrada, tá? Não é só para radar de velocidade, não. Arremessar objeto para fora do carro é infração de trânsito. Então, além de ser infração de trânsito, tem a questão também do dano ambiental. É uma bituca? Ah, mas é uma simples bituca. Só que o tempo tá seco. Tem que lembrar o seguinte, o tempo tá seco, quente, calor extremo, aquela bituquinha fica ali, daqui a alguns minutos começou um foco de incêndio. Então não podemos ter essa prática. Pega, tá fumando, joga a bituca dentro do carro, quando chegar lá no seu destino você joga fora. O que falar para a população, como conscientizar a sociedade, quais são os próximos passos da campanha, tenente? Olha, para conscientizar, acho que a gente tem que lembrar do estrago que um incêndio gera. Quem está acompanhando a gente que é do interior paulista sabe do que eu estou falando. Quando esses incêndios começam, nós tivemos um incêndio na região de Ribeirão Preto 2022, ficou 6 dias queimando. 6 dias, sabe o que é 6 dias queimando? Estamos falando de emprego de helicóptero Águia da polícia, poderia estar sendo utilizado para o combate criminal. Tem aviões, essa é uma outra também, investimento do governo do estado, tá? Ah, é? Esse ano, 79 milhões de reais investidos só para São Paulo Sem Fogo. Os aviões que pegam água, coletam, tem aquelas bolsas, né? Isso. Esse ano, o governo do estado investiu em contratação de bombeiros civis para os parques florestais, aquisição de viaturas para o Corpo de Bombeiros, aquisição de viaturas para a Defesa Civil, contratação, abertura de aceiros, que é uma outra ferramenta importante. Para quem não sabe, prevenção. Prevenção. Para quem não sabe o que é um aceiro, é uma vala que se abre na floresta para impedir que o fogo avance. O fogo não pula de um lado para outro. Exato. E nós tivemos também essa questão do investimento em tecnologia esse ano. Temos 2 ferramentas muito importantes que a Defesa Civil utiliza, que é o mapa de risco de incêndio e o SMAC, que é a utilização de satélites. Nós temos 4 satélites em órbitas que observam os focos de incêndio em tempo real. 24 horas por dia. 24 horas, o CGE é nosso centro. E tem um centro de monitoramento? 24 horas. Aliás, a operação toda tem um centro. Temos um centro de monitoramento da Defesa Civil que monitora 24 horas as queimadas aqui no estado de São Paulo. Tá. Então temos investimento. Os próximos passos é essa conscientização ainda maior por parte da população. Por quê? Como eu estava dizendo, quem é do interior sabe. Essas queimadas começam, elas atingem a rede elétrica, linhas de transmissão. Aí cai a rede elétrica, corta o abastecimento de água, porque o sistema de água depende de energia para funcionar. Aí interrompe os hospitais, interrompe as escolas, fecha os comércios. Então uma queimada que começou lá na área rural, uma queimada sem significância, não é nada. Gera um grande incêndio, interrompe todo o município, toda uma região. Efeito dominó negativo de grande monta. Então acho que a maior conscientização para a população é lembrar que a queimada ela é prejudicial para todo mundo, sem falar nas doenças respiratórias. Né? Problemas do trato respiratório para crianças, idosos, o ar seco. Então realmente é um trabalho que envolve toda a sociedade, o governo está fazendo sua parte, a população tem que fazer a dela também. Muito bom recebê-lo aqui, viu, tenente? Foi excelente. Muita coisa importante foi falada, muita coisa que tem que se destacar. Então vamos dar mais um recadão para a população. O que é preciso ser feito pela sociedade, já que o governo investiu tanto nessa campanha tão importante? Olha, primeiro a população entender que o governo está trabalhando para protegê-la. Então a gente falou aqui de investimento de recurso em equipamento, em tecnologia,
em conscientização, temos utilizado todos os meios de mídia, imprensa, redes sociais, para levarmos à população a conscientização sobre o dano que as queimadas geram. Então você que está acompanhando aí, quando estiver pensando em queimar lixo, queimar as folhas do quintal, mas eu limpei meu quintal, o que eu faço com as folhas? Liga para a prefeitura, tem lá o sistema de cata-lixo, cata-bagulho, não jogue, né, não taque fogo no lixo, eu não sei o que fazer com o sofá velho, colchão velho, chame a prefeitura para ela levar isso da sua casa, não queime isso. Outra coisa é para o pessoal do agro, viu? Fica o recado aqui, tem muita gente do agro, principalmente os ruralistas mais antigos, tem aquela prática antiga de queimar o terreno com fogo para limpar o terreno. Quero te falar que você está gerando um problema para o solo, porque você está acabando com o micro-organismo do solo, os nutrientes do solo, está ficando um solo mais pobre, sua plantação vai ficar prejudicada, aquela sua batata que ia ficar maior vai ficar menor. Isso no final do dia é menos recurso para sua colheita. Depois esse fogo pode sair do controle e queimar todo o seu implemento agrícola. Não são raros os casos que queima trator, caminhão, queima casa, queima o galpão, né? Isso quando não queima o próprio funcionário, né? Quando infelizmente não vitima ali as pessoas que trabalham na área rural. E também o balão, né? Já falamos aqui, é crime, pena de 1 a 3 anos. Então, se você se deparar com qualquer uma dessas práticas, ligue para o número 181, Disque Denúncia, ligue para a Defesa Civil pelo número 199, se você se deparar, denuncie. E não faça nenhuma dessas práticas. Temos o nosso sistema de alerta 4099, facinho de se cadastrar. Se o senhor não tiver, eu te ensino agora. Para quem está acompanhando agora, pega o celular, envia uma mensagem de texto para o número 40199. No campo da mensagem, coloca o CEP da localidade, sem o traço, os 8 números. Pronto, já está apto a receber os alertas da Defesa Civil. A gente manda a previsão do tempo, alerta de chuva intensa, frio intenso, calor intenso, baixa umidade do ar. Com isso a pessoa consegue se programar para a rotina dela e consegue se proteger. Além de orientações que a gente manda lá. Esse tempo seco, como que a pessoa se protege? Bebendo água, se hidratando. Todo mundo, tô faltando minha garrafinha aqui, tinha que estar aqui. Tem que beber água, muita água nesse período. Cuidar dos idosos, das crianças e umidificar o ambiente em casa. Aí, Wagner, a pessoa pergunta, eu não tenho equipamento, aquele aparelho elétrico. Não tem problema, improvisa. Coloca um balde com água, uma bacia com água, toalha molhada dentro do quarto. Isso vai ajudar a controlar a umidade dentro de casa. E em situação de emergência, já sabe. Liga para a Defesa Civil, nosso telefone é 199, Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193. Muito obrigado, Tenente. Foi bom demais ter recebido aqui. Volte mais vezes. E esse foi mais um podcast do Governo do Estado de São Paulo. Até o próximo. Podcast do Governo. São Paulo são todos.